Graça e paz, queridos. Vamos aguardar o pastor Celso. Daqui a pouco ele já está entrando. Vou colocar um hino aqui, amados, enquanto os irmãos estão entrando nesta live. Vai até o grupo da família, grupo da escola. Convida lá pessoas para estar entrando. Amém? Deus abençoe os irmãos, estão entrando já. Paz do Senhor, queridos. Daqui a alguns minutos, o pastor Celso vai estar conosco. Vai ser bênção do céu. Avisa lá no grupo, irmãos, que já damos início à live. Muita saudade de vocês, Marielle, Daniel. Estamos aguardando a visita de vocês. Em breve. Amém. Glória a Deus. Queridos, convida a família para entrar, que eu creio que esta live vai ser abençoadora para todos. E nós vamos estar ouvindo um pouquinho acerca da obra missionária através da vida do homem de Deus.
Paz do Senhor, Guta. Deus abençoe. Amém. Estaremos orando. Glória a Deus. Pastor Celso, está me ouvindo aí? Bem, estou ouvindo bem sim, pastor. Só não estou vendo o rosto do irmão. Não está vendo? Não. É porque está virada a câmera, peraí, só um momento. A câmera está virada para o chazinho aí, é o chá, né? Foi água. Aê, Agora homem sim. de Deus. Paz do Senhor, meu amigo. Amém, glória a Deus. Estamos juntos, pastor. Glória a Desde os confins Deus. da terra. Vamos estar esperando os irmãos entrar, pastor. Sim, Vamos dirigir a Deus uma oração. em nome de Jesus. E é uma alegria muito grande estar com o pastor Celso. Pastor Celso, nós temos uma amizade, irmãos, de 16 anos. Faz 16 anos que eu estou em Catanduva. Isso aí. E desde o primeiro ano, quando o pastor Celso estava com um trabalho missionário aqui em Catanduva, Deus usou esse homem de Deus para ir nos abençoar e nos socorrer no momento da angústia que nós estávamos aqui na cidade. Verdade. E de lá Queria correr, para cá, né, nós pastor? Hã? Queria correr, né? Porque eu queria ir embora daqui. E o pastor, ele foi usado por Deus, o pastor Celso, para nos abençoar, tanto a mim como a minha esposa, a minha família, e nos dar um direcionamento novamente. E já são 16 anos que nós estamos aqui para a glória de Deus, né? Amém. Então nós temos essa aliança de amizade, um pelo outro, e a gente tem um carinho, um respeito, e principalmente pela obra a qual o Senhor tem colocado nas mãos do pastor Celso. O pastor Celso tem sido um instrumento de Deus ali na janela 10/40, na América Latina e em outros países, ali agora da Europa também. E daqui a pouco o pastor Celso vai estar falando um pouquinho conosco acerca da obra missionária, dos desafios, viu, irmãos? Dos desafios a qual tem um missionário no campo, né? E muitas das vezes nós não sabemos, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Verdade. E é necessário testificar para os irmãos que a obra redentora da graça está sendo feita, realizada. Amém. Pelos 4 cantos do mundo. Vamos dirigir a Deus uma oração, e eu quero já avisar os irmãos, vai lá no grupo da família, da empresa, menos no grupo da fofoca, mas se for chamar, chama também, pelo menos você vai se converter, né? Vai lá nos grupos lá e convida os irmãos para estar entrando, a família, que eu creio que Deus vai estar falando conosco nesta noite, é uma noite propícia para que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Senhor Deus e meu Pai, nós estamos aqui, meu Pai, na Tua presença, Amém. clamando por Ti, clamando pela Tua graça, clamando pela Tua infinita e grande misericórdia. Nos sentimos agraciados, ó Pai querido, pelo privilégio que nós temos, ó Pai, estar aqui nesse momento, meu Pai, nessa transmissão ao vivo, onde muitas pessoas de várias localidades estarão participando desta live, estarão sendo abençoadas através desta live, através da vida do Teu servo, do Teu ungido, meu Pai, que o nosso coração possa estar aberto, ó Pai querido, para a obra ao qual o Senhor tem para realizar nesta noite, para aquilo que será falado através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, lá no livro de Romanos 10, 13, está escrito assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão
aquele em que não creram? E como crerão naquele em quem não enviaram, ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Aleluia. Amém? Mais uma vez, queridos, louvo a Deus por todos os irmãos que estão entrando, e chama lá, irmãos, convida lá. E como nós temos, o Instagram nos dá esse direito de 1 hora de transmissão, nós queremos aproveitar esse momento com o pastor Celso, que está em Punta Arenas, é isso, pastor? Estou falando certo? Punta Arenas, nos confins da terra. Punta Na Arenas. Patagônia, Então, na Patagônia chilena. Já daqui a 1 hora nós estamos na Antártida. olha que benção. Pastor Celso, o senhor tem toda a liberdade. Eu tenho falado com a igreja aqui acerca do ministério do Senhor, como Deus deu para o senhor as línguas dos idiomas da América Latina. O senhor fala através do Espírito Santo, Deus te usando para falar com várias etnias, com várias crenças, com várias pessoas de várias nacionalidades, e é uma benção. Pastor, agora é com o senhor, que Deus venha te usar, e vamos estar ouvindo o senhor aqui. Pastor, eu quero chamar um irmão aqui, esse irmão Moisés. Esse irmão é um irmão usado por Deus. Pastor, vai falando aí que eu vou chamar ele aqui rapidinho. Só um minuto. Vou colocar o hino aqui, vai lá. Tá. Queridos, vamos lá, vamos chamar o povo lá. Glória a Deus. Compartilha essa live aí, amados. O irmão Moisés chegou? Chegou, tá? Irmão Moisés. Já está se acomodando? Já. Moisés vai... A paz do Senhor. Pastor Moisés, ele tem sido um instrumento de Deus, já vai fazer 1 ano e meio para que nós estejamos aqui nessa região dos confins da terra. Ele é morador daqui, e Deus usou ele para estar fazendo cumprir a palavra de Deus no meu chamado, que é até os confins da terra. E Moisés tem sido um homem de Deus usado para isso. Inclusive, muitas vezes até as igrejas aqui não têm recurso para estar trazendo missionários. São poucos missionários aqui de outras nações. Então, Deus tem usado esse homem aqui com seus recursos para abençoar essa cidade e as igrejas aqui nessa cidade com a pregação da palavra de Deus, com a pregação do evangelho. Ele é Deus daquele que... Isso, ele é daquele que Deus usa para meter a mão no bolso e trazer um missionário lá de fora aqui para a cidade. E já tem, desde março do ano passado, Deus tem usado Moisés para a minha estada aqui. Até mesmo agora no mês de outubro próximo, nós vamos estar aqui de novo. Vamos estar no outro lado da fronteira da Patagônia. Vamos estar numa cidade chamada Rio Grande, pregando numa conferência missionária na Argentina. E logo depois nós vamos estar aqui, que é também aqui nos confins da terra. Você viu pelo mapa aí que eu te enviei. Então, o Moisés tem sido um instrumento de Deus. Ele vai dar uma saudação aí para os irmãos. No idioma dele eu vou traduzir. Pode ser, pastor? Pode ser. Olá, irmão. Olá, irmãos. Amém. ¿Quieres decir más alguna cosa? Aunque para mí es una bendición el hecho de poder haber hecho caso a la voz de Dios. Para mim é uma bênção o fato de eu ter dado ouvido à voz de Deus y haber podido cumplir con el deseo del Señor de haber traído a Celso
de haberlo conocido en un retiro. De fazer cumprir o mandato do Senhor, de haver conhecido o pastor Celso. Eu conheci lá em Santiago do Chile, na capital, numa conferência. Y haber podido cumplir con el deseo del Señor de que se cumpliese el llamado que tenía hasta los confines de la tierra. E Deus ser instrumento de Deus na vida dele para fazer cumprir o chamado dele, que o Senhor sempre falou para ele que era até os confins da terra. Y que en este momento se está cumpliendo y se está llevando a cabo, y de tal forma en que se ha ido cumpliendo etapa por etapa. Agora, graças a Deus, está sendo cumprido de tal maneira que, etapa por etapa, Deus está cumprindo com o chamado do pastor aqui nessa região. Amém? Amén. Amém, Moisés. É isso aí, pastor. Deus usa aquele que é. Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Moisés. Deus abençoe a família do pastor Moisés. E já vamos estar orando para que o Senhor continue usando ele como instrumento nas mãos de Deus. Amém. Amén. E pastor, nós estamos nessa jornada. Quando eu estava em Catanduva, eu sempre dizia desde Catanduva até os confins da terra. E graças a Deus, Deus sempre nos tem chamado para pregar sua palavra. O pastor mesmo tem conhecimento disso. Passei um tempo em Catanduva, pregando a palavra de Deus em toda a cidade, né? O pastor sabe disso. Em outras regiões dessa região do estado, como Pirangi, como todas as cidades pequenas que nós passamos aí pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Mas o Senhor sempre tem nos chamado para os confins da terra. Já estivemos na Europa 5 vezes, recentemente na Turquia. Agora, esse período, nós estamos trabalhando aqui nessa região, né? Aprove a Deus que em outubro nós vamos atravessar para o outro lado da fronteira argentina, para uma cidade chamada Rio Grande, que é também na Patagônia. Não é fácil, porque nós temos que enfrentar muita mudança de temperatura, né? Eu estou vendo o pastor de camiseta aí, e aqui nós estamos aqui desse jeito. Nós estamos agora mais ou menos aqui a 1 grau, e para mais tarde deve chegar a 0, e à medida que vai avançando o mês de maio, o final do mês de maio, a temperatura vai baixando mais ainda, até chegar ao mês de julho, quantos graus? 0 graus. Mês 0 grau, 2 graus abaixo de 0. Então, é gostoso aqui, pastor. E eu convido os irmãos para estar aqui conosco, levando a palavra do Senhor, né? Aqui não tem comodidade, aqui não tem praia, né? Eu sou de Niterói, Itaipu, Rio de Janeiro, e não tem praia, não tem aquele sol gostoso, né? Você sabe que 20 graus para nós já é frio, e eu estou aqui, o Senhor tem nos revestido com a sua graça e com o seu poder, e nós estamos aqui debaixo dessa temperatura, sem sentir nada, sem ficar gripado, sem ficar resfriado. O Senhor tem nos guardado, já tem praticamente 1 ano e meio que nós estamos trabalhando nessa região, e Deus tem dado muita graça, pastor. E é isso que faz o Senhor. Em Atos 1, 8, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí. Eu já posso começar, né, pastor, a trazer uma palavrinha, né? Hein? Pastor, o senhor pode agora, o senhor tem toda a liberdade. Amém. O senhor pode falar dos desafios, da Atos obra. 1:8. Atos 1:8 é o capítulo, ciclo da Bíblia que nós vemos como o Senhor nos dá o Espírito Santo, restaurando assim a morada de Deus que foi perdida no Éden, porque o Espírito Santo estava em Adão quando transgride, né? O Espírito Santo sai, Adão é expulso do jardim do Éden, e durante esses 4.000 anos, né, até chegar Jesus, que veio nos restaurar, nos redimir, né, a propiciação pelos nossos pecados, e veio trazer de volta para a morada dele, que somos nós, o Espírito Santo, que aconteceu no dia de Pentecoste, quando o Espírito entrou, né, na igreja,
e hoje nós temos o Espírito Santo e somos templo do Espírito Santo, né? Quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que você é templo do Espírito Santo. Entenda isso. E que ele se move em você e através de você. E quando ele vai entrar nos discípulos, Jesus disse, eu vou, mas eu vos enviarei o Consolador. E o Consolador vem para continuar concretizando a missão do Senhor Jesus, que veio nos redimir de todo o pecado, nos perdoar as nossas iniquidades, e veio levantar um povo, como diz em 1 Pedro, né, uma nação santa, né, veio nos fazer reis e sacerdotes. E é para isso que nós estamos aqui nos confins da terra. Atos 1:8 diz, e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Veja bem o que está dizendo a palavra, meu irmão meu. E sereis minhas testemunhas, desde Jerusalém, Samaria, Judéia e até nos confins da terra. Então nós estamos aqui dentro desse chamado do Senhor, né? A primeira cidade que comecei a pregar foi a minha Jerusalém. Subi nas favelas do Rio de Janeiro, pregando o Evangelho. Muitos aí de Catanduva, inclusive, participaram desse trabalho comigo nas favelas do Rio de Janeiro, são testemunha do que eu estou dizendo aqui. Depois o Senhor nos leva para outros estados da nossa nação, e depois o Senhor nos leva para outras nações, e até chegar aos confins da terra. Nós estivemos na Turquia também pregando o Evangelho, e o detalhe, meu pastor, é que eu não falo inglês fluente. Diariamente eu estudo inglês, porque eu sei que na hora que o Espírito Santo tiver que me usar para pregar inglês para uma pessoa, isso vai acontecer, como foi na Turquia. Né? Nós estivemos ali pregando, eu não falo fluente, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos deu poder, em Marcos 16:17, em meu nome falarão novas línguas, né? Que traduzido quer dizer idiomas. Justamente no dia de Pentecostes aconteceu que quando o Espírito Santo entrou na vida dos irmãos que estavam ali, aqueles que estavam ali os ouvia falar em seu próprio idioma, parto, medo, elamita, né? Aqueles que eram do Ponto, da Panfilha, todos escutavam os discípulos falar no seu próprio idioma as maravilhas de Deus. Mas por quê? Isso era cumprimento de Atos 1:8. Né? O Pentecostes, quando se cumpre para testificar a missão que o Senhor Jesus deu à igreja, que é a grande comissão, que é pregar o Evangelho a todas as nações da terra, a todas. Né? A começar... Os irmãos entender, lá na Turquia, Deus chegou, o Espírito Santo usou o Senhor para pregar fluente em inglês. Inglês. Eu não falo fluente em inglês. Se você quiser conversar comigo agora em inglês, eu não converso, irmão. Meu pastor, mas lá na Turquia, como Deus já me usou para outras pessoas, dentro de ônibus, alemão, outras pessoas falando inglês, e Deus me usou falando inglês na Turquia. Eu falo espanhol fluente, já há mais, o pastor sabe disso, né? Já tivemos com muitas pessoas de outras nações aí em Catanduva. Eu falo espanhol fluente porque recebi o idioma na rua, na Espanha, Deus testificando também que me havia chamado para as nações, para pregar o Evangelho. Então, o Senhor me deu o espanhol, o fluente. Eu falo espanhol fluente, o espanhol, depois do português, é o meu idioma. Eu creio que é mais nativo até mesmo do que o português, porque atualmente eu vivo pregando mais para fora do Brasil do que dentro do Brasil. Né? Então, é assim que Deus faz, porque os sinais seguirão aqueles que creem. Nós precisamos crer nisso. Mas eu quero dizer algo aqui muito importante, que muitas vezes, irmão, nós olhamos para fora, né? Para mim estar aqui nos confins da terra, para mim estar aqui em Punta Arenas, né? Para Deus usar o meu amado irmão Moisés, né? Que poderia estar vivendo a vida dele, poderia estar curtindo a vida dele, não, irmão. Mas ele mete a mão no bolso dele para pagar passagem de avião e a minha estadia aqui, toda vez que eu venho para pregar o Evangelho nessa cidade, né? Porque, como disse,
às vezes, a igreja ela não tem condições de fazer isso. Se fosse depender das igrejas aqui, que são 22 igrejas, não são igrejas grandes, a cidade aqui é um campo missionário, eu não estaria aqui pregando o evangelho em Punta Arenas. Então, muitas vezes, você, meu irmão, que está me ouvindo aí, que tem recurso, né? Às vezes você fica esperando pela igreja, você sozinho pode pagar uma passagem para o envio de um missionário, né? Eu creio. Quando chega férias, quando você quer tirar umas férias, né? Você não pensa em ir para as Bahamas, né? E pensa em ir para Miami. Então paga uma passagem para alguém pregar o evangelho fora dessa nação brasileira. Nós estamos hoje com mais de 100 irmãos brasileiros pregando o evangelho na Turquia. Deus está fazendo uma obra tremenda na Turquia. Como Deus está fazendo uma obra tremenda aqui também em Punta Arenas. Então, há uma necessidade muito grande de que nós venhamos a entender isso, mas também entender que a nossa Jerusalém não pode ficar descoberta. Catanduva continua sendo uma cidade onde se necessita de que a igreja se mova dentro dessa cidade para pregar o evangelho. Eu não poderia estar nos confins da terra se eu não testemunhasse no Rio de Janeiro. Eu, quando chegar no Rio de Janeiro, lá no meu ministério, que chama-se Igreja Nova Vida, eu vou estar juntando com o pessoal lá, porque eu cheguei nessa igreja para implantar missões, e hoje nós temos um trabalho evangelístico grande na igreja. Eu chego lá, vou para a rua pregar, meu irmão. Às vezes, o meu pastor Ivan, tem gente que fica dentro da igreja brigando para querer tomar o teu lugar e tá aí no púlpito. Não, o púlpito é teu, meu irmão. Deus te chamou para estar aí dentro, né? E quem quiser, que venha para fora. Não é verdade? Às vezes, quer tomar. Não, que se eu tivesse no lugar do pastor, irmão, Deus já chamou o pastor está aí pregando, eu conheço o pastor Ivan, é um tremendo homem de Deus, conheço sua esposa, vi seus filhos pequenininhos, e eu posso dar testemunho desse homem. Não é para engrandecer o nome dele, não, é para engrandecer o nome do Senhor, porque eu sei quem é o pastor Ivan. Né? Eu sei quem é o pastor Ivan. Então, meu amado, é até os confins da terra, mas começa na tua Jerusalém. Começa aí do lado da tua casa, meu irmão, minha irmã, o teu vizinho, aí nas escolas de Catanduva, nos hospitais, tanto lugar em Catanduva carente hoje do evangelho. Eu, toda vez que eu vou em Catanduva, e se Deus quiser, para o próximo mês eu vou estar descansando agora dessa jornada, e depois eu vou a Catanduva. Toda vez que eu piso em Catanduva, eu vou pregar o evangelho em Catanduva. Olá no Bom Pastor, a última vez, o pastor sabe disso. A última vez que eu estive em Catanduva, eu preguei o evangelho lá no Bom Pastor, nós tínhamos até um trabalho para a praça, mas eu passei mal, estava com a pressão muito alta, não pude ir. Mas o meu negócio é pregar o evangelho, irmão. Ficar sentado no banquinho da igreja é muito fácil. Mas o Senhor nos chamou para ser testemunha. E ser testemunha não é só para mim que estou aqui nos confins da terra. É para a igreja, porque o Espírito Santo foi derramado na igreja. Para a igreja. Você é templo do Espírito Santo, como eu sou templo do Espírito Santo. O mesmo Espírito está em mim, o mesmo Espírito está no Moisés, o mesmo Espírito está no pastor Ivan, é o Espírito de Deus, ele está em você. E o mesmo mover que ele faz em mim, é claro que existem aqueles chamados, como o meu chamado. Eu não sei se você está preparado para enfrentar baixa temperatura, ou como eu já enfrentei na Turquia, ou alta temperatura, como muitos dos nossos irmãos enfrentam na África. Mas eu tive que aprender. São anos de processo, meu amado. Né? E eu ainda não me sinto preparado ainda. A cada viagem eu oro ao Senhor e peço a Ele força, peço a Ele que me levante, eu peço a Ele que me fortaleça. E agradeço também aos irmãos que ao redor da minha vida, né, têm orado por mim, já passei por muitas coisas. Eu fui quase à morte alguns anos atrás por ter abandonado o chamado do Senhor, o pastor Ivan sabe disso, né? Passei aí 7 meses deitado numa cama porque eu não queria mais saber de pregar. Não tem para onde fugir, irmão. Deus me colocou lá deitado na cama e enviou o Espírito Santo lá e falou, vai ou fica, meu filho? Eu falei, não, Senhor, eu vou continuar indo. E para isso eu estou aqui, irmão. Poderia estar na minha casa agora. Olha, eu tenho falado com o pastor Ivan, eu vivo a 2 quilômetros da praia. Eu vou para a praia andando, né? Eu vou para a praia andando.
Areia branquinha, gostoso, né? Itaipu, Niterói ali, ó, depois da ponte, Piratininga, Itacoatiara. Tem 5 praias ali, meu irmão. Deus não me chamou para praia. Deus me chamou para essa praia aqui. Eu quero te convidar para vir para essa praia aqui, que é pregar o evangelho. Né? A tua praia, a minha praia, é pregar o evangelho, querido. É levar o evangelho do Senhor até os confins da terra. O tempo é curto, meu amado. Agora eu quero dizer uma coisa aqui muito importante, porque quando Jesus faz com que o Pentecoste venha sobre a vida da igreja, ele usa Paulo para dizer que o tempo já estava chegando. Mas 2000 anos atrás, e cadê esse tempo, irmão? Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Né? Nós estamos vendo aí as nações, nós estamos aí com na Índia, Manipur, na Índia. Irmão, entra aí no YouTube, você vai ver o que os irmãos estão passando lá na Índia. Igrejas queimadas, eles estão dormindo nos bosques. Ontem eu recebi um vídeo de um pastor amigo meu fazendo culto na chuva, irmão. Porque os hindus estão queimando os templos evangélicos, estão perseguindo e matando os cristãos na Índia. Em Catanduva, pastor, eu tenho falado aqui em Catanduva, nós estamos com 50 igrejas da Índia. E nós estamos recebendo os vídeos e as informações. Um pastor nosso foi morto na Índia por pregar o evangelho. Ele foi morto a paulada. Faz 2 semanas atrás que ele foi morto a paulada e deixou a esposa e um filhinho. É o que tem acontecido. Muitos estão morrendo por amor ao evangelho. Muitos estão em outros lugares se adaptando, se climatizando, como no meu caso, eu sou do calor, sou carioca do Rio de Janeiro. Mas Deus teve que trabalhar na minha vida para mim me aclimatando a outros climas, a outras culturas. Aqui não é fácil, irmão. Aqui o frio não deixa as pessoas sair de casa. Você tem que ter uma estratégia evangelística. Tanto que nós temos 154 mil pessoas na cidade e a cidade continua sendo um campo missionário. Por quê? Porque as pessoas, elas são pouco. Agora vai chegando mais o frio, elas vão ficando mais dentro de casa. Então a gente tem que ter uma estratégia evangelística de visitação, que é a estratégia que nós usamos aqui para visitar. Né? Eu estou trabalhando com uma senhora que teve internada 2 anos no hospital. Né? Ela nunca recebeu a visita de um pastor, irmão, na casa dela. E já tem 2 semanas que eu estou visitando. Quer dizer, Deus necessita da gente no campo. Por quê? Porque se aqueles que são da terra não fizer, Deus vai usar aqueles que Ele estão chamando. Os campos ainda continuam brancos para a ceifa. O Senhor da seara continua querendo enviar obreiros para a seara. Mas, irmão, está chegando o tempo, irmão. Pregue a tempo e fora de tempo. Jesus ainda não veio. Pode vir amanhã? Pode. Mas Ele não pode te encontrar, nem eu, nem você, como virgem louca, com a lâmpada apagada, sem azeite, né? O Espírito Santo veio e nos encheu do azeite, né? Acendeu a lâmpada, né? Não se acende uma luz e se põe debaixo de uma cama, mas no velador para que todos vejam a luz, irmãos. Então, quando você está na rua, está pregando o evangelho, está falando com seu vizinho, está falando na escola, a sua luz está brilhando. E aí é onde o testemunho de Jesus, que é luz, vai fazer efeito na vida das pessoas. Verdade ou não, meu pastor? Com certeza. Então Deus tem nos usado nesse tempo. A minha vida do Moisés aqui. Né? Nós estamos trabalhando aqui com igrejas, onde nós estivemos ministrando sobre missões também, na Assembleia de Deus, falando sobre aquele que é nascido de novo prega o evangelho, irmão. Porque ele tem amor e misericórdia da vida das pessoas. A nossa verdade é que Deus é amor, né? E com esse mesmo amor que Jesus morreu na cruz e se deu por nós, nós também devemos dar a nossa vida por outros em sacrifício vivo, santo e agradável. Eu quero agradecer ao pastor Ivan por essa oportunidade. Pode continuar, pastor. Continua. Que desde daqui a gente pode estar falando isso para a igreja aí, Catandu. Né? São 7
São 8.000 quilômetros desde Catanduva até aqui, irmão. Né? Nós estamos no... Se você olhar no mapa, lá, coloca lá Punta Arenas, aí você vai ver, depois você vai puxando o mapa mais um pouquinho, vai aparecer a Antártida. É os confins da Terra. Daí para lá não tem mais nada. Então, irmãos, o tempo, o Senhor tem nos dado tempo. Por que que Jesus ainda não veio, meu querido e minha querida? Por quê? Porque ainda tem muitas almas para ser salvas. Tem muitas pessoas que ainda carecem de ouvir o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da água e do Espírito, porque João capítulo 3 diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Veja só que a palavra diz, ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Porque tem muita gente que vê o reino de Deus, mas não entra nele. Vê as maravilhas de Deus, mas não entra no reino. E nós estamos pregando o reino. Né? Nós não pregamos denominação, nós não pregamos placa de igreja, porque o Senhor nos chamou para pregar o reino de Deus. O reino. Né? Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E o reino de Deus, quando ele vem para dentro de cada um de nós. O que é o reino? É quando a pessoa arrependida se converte, é convertida, é convencida pelo Espírito Santo das suas iniquidades, da justiça e do juízo. Então, quando ela é convertida pelo poder do Espírito Santo, o reino vem para dentro. Né? Senhor, onde está o reino? O reino está dentro de mim, meu amado. O reino está dentro de você. Glória a Deus. Então, quando nós começamos a expressar a Cristo, aí vem o reino. E essas vidas estão necessitadas, estão vazias. Seus corações estão vazios, elas estão no reino do mundo. Eu já estive lá do outro lado, pastor, no reino do mundo. Mas agora, estamos no reino de Deus. Quando nós abrimos a nossa boca, o que sai é do céu. Aleluia. Como diz Colossenses capítulo 3, versículo 3, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então esse é o nosso compromisso. Nosso compromisso é com a justiça de Deus. E a justiça de Deus é que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele veio fazer justiça. Por que ele veio fazer justiça? Eu vou falar uma coisa aqui, pastor, que muita gente não compreende. Alguns perguntam assim, por que se Adão pecou, eu sou pecador? Meu querido, Adão era o vitimador, nós somos a vítima. Nós fomos vitimados pelo pecado de Adão. Então Deus não é justo. Por isso que enviou o seu filho para nos salvar. Porque pelo pecado de Adão, nós fomos vitimados. Você estava lá no Éden? Em Adão o pecado entrou. Romanos capítulo 5 está dizendo isso. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Quer dizer, nós fomos vitimados pelo pecado, pela iniquidade de Adão. Todos nós acabamos cometendo iniquidade e pecado, porque nascemos, é uma cadeia. Nascemos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, né, podia ter nos deixado. Adão pecou, o que nascer dele, a humanidade que nascer dele, vai nascer em pecado também, eu vou deixar para lá. Não, mas Deus é justo. Ele falou, não, Adão pecou, Eva pecou, vão gerar filhos pecadores, que são vítimas da ação de Adão e Eva, eu vou salvar eles. Maravilha. Aleluia. Dá glória a Deus aí, irmão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a justiça de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a justiça de Deus, meu amado. Que nós fomos vitimados pelo um pecado de um só homem, mas pela justiça de um só homem, Jesus Cristo, nós deixamos de ser vitimados e fomos feitos justos, irmão. Sem nenhuma obra, pela graça pura de Jesus Cristo. Olha, a justiça de Deus veio a mim, veio a você. Deus não nos deixou largado por causa do pecado de Adão.
né? Ele não podia intervir porque Deus, ele não pode intervir nos seus princípios que ele estabelece. Ele estabeleceu o homem na terra para governar. Se o homem pecou, Deus não podia intervir. Foi a decisão de Adão pecar. Deus não podia intervir porque Deus não pode intervir naquilo em que ele estabelece. Essa é a escolha do homem. O homem pecou. Então todos nós nascemos pecadores, vítima. Aí ele veio fazer justiça. Olha só, irmão, Jesus veio fazer justiça na sua vida. Nós somos instrumento da justiça de Deus na vida de outros. É por isso que eu estou aqui. É por isso que Deus levantou a igreja para pregar o evangelho, para que a gente leve essa justiça aos corações, para que essas vítimas do pecado também sejam restauradas na justiça de Jesus Cristo, que veio salvar os pecadores, né? Porque Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós vítimas do pecado, irmão. Porque nem eu nem você tinha nascido quando o pecado entrou no mundo, né? Algum pode perguntar, por isso que as pessoas perguntam, que culpa tenho eu? Então eu estou dizendo para você, irmão, nós fomos vítimas do pecado. É por isso que pecamos, porque nascemos contaminados com o pecado. Mas o amor de Deus não nos deixou sem a sua justiça, aleluia. Ele Glória podia dizer, chega, vou fazer outra humanidade, acabou tudo, não. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho, irmão. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é pura graça, meu amado. Aleluia. É pura justiça de Deus. Está entendendo agora o que é a justiça? Olha só, irmão. A Bíblia diz assim, ó, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Significa, quando você vê o problema numa pessoa, você está ajeitando o problema dela, você está fazendo justiça. Hã? Teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se der sede, dá-lhe de beber. Você está fazendo justiça. Então nós temos, por isso nós somos chamados justos. Porque em Jesus nós praticamos a justiça. Pregamos o evangelho, abençoamos a vida das pessoas que necessitam. Agora, se você ficar de braço cruzado, sabendo que as pessoas estão morrendo para o inferno, se você vê um irmão passando uma necessidade, você que pode ajudar o irmão não faz, isso é injustiça, irmão. É injustiça. Se você não colabora com a obra missionária, para que pessoas como eu e como outros possam estar no campo pregando o evangelho, irmão, isso é injustiça. Se você não oferta, irmão, na tua igreja, para que a obra continue, isso é injustiça, irmão. Nós fomos chamados para praticar a justiça em Cristo Jesus. Assim como ele veio nos justificar, nós somos instrumentos de justiça na vida dos outros. Então, irmão, quando eu não posso cruzar os meus braços, porque senão eu vou estar sendo injusto. Meu filho, vai lá para os confins da terra, vai lá para o frio. Senhor, me dá força, me revela do teu espírito. Ó, eu estou aqui porque a unção está aqui, a unção está aí, eu estou suando aqui, ó. E aqui não estou, irmão, porque essa é a presença do Espírito Santo, é a unção de Deus que está aqui nesse momento, aleluia. É a presença do Espírito Santo, porque é isso que ele quer, justiça. Irmão, eu sei que falar em língua é muito bom, profetizar é muito bom, mas isso é para nós, para nossa própria... Falar em língua é para nossa própria edificação. Profetizar edifica os outros, irmão. Amém? Mas, quando uma pessoa está passando necessidade, você estende a mão para ela, isso é justiça, irmão. Fazer justiça é para isso. Por isso nós somos chamados justos. Fazer justiça é eu me dar por outro, irmão. Eu me entregar por outro. Por isso, Romanos capítulo 12 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Versículo 1, capítulo 12 de Romanos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que Aleluia. Ele possa usar o teu corpo do jeito que ele quiser, aonde ele quiser, para fazer justiça. Nós somos instrumento de justiça, por isso nós temos que ser imitador de Cristo. Assim como ele é justo, nós também temos que ser justo, porque ele diz que aquele que é justo purifica-se a si mesmo. Então, irmão, nós precisamos entender isso. O evangelho, muitas vezes, a gente vai para a igreja para se sentir bem, irmão. Quem falou que a gente tem que ir para a igreja para se sentir bem?
Irmão, a igreja não é para me sentir bem, irmão. Esse negócio de se sentir bem é coisa humana. A igreja é para a gente receber palavra, poder, unção e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. A igreja, irmão, é para mim aprender a sua palavra, aprender a me entregar, aprender a matar minha carne. É para isso a igreja, irmão, não é para se sentir bem, não. Esse negócio de se sentir bem, irmão, no mundo tereis aflições. Pensa que eu não estou aqui, pensa que eu estou aqui, eu não tenho batalha, não tenho luta, irmãozinho. As luchas são constantes. Constante, irmão. Minha esposa está lá sozinha, lá no Brasil. Todo dia eu falo com a Soninha, pastor. Né? Tá toda contente, agora está fazendo um trabalho com criança lá. Mas a gente sente falta, né? Eu tô aqui no frio, irmão. Dormir sozinho aqui no frio desse é terrível. Mas tem o calor do Espírito Santo. Aleluia. Entendeu, meu irmão? Então entregue sua vida, né? Faça justiça, irmão. Prega o evangelho. Estende a tua mão ao pobre, à viúva, ao necessitado. Às vezes a gente só pensa em nós, o egoísmo é uma coisa terrível. 1 João diz que aquele que não ama não conhece a Deus. E o amor é isso, é fazer justiça, irmão. Quando eu penso só em mim, eu não estou amando. E cadê o Espírito Santo em mim? Né? Romanos capítulo 5 está dizendo que o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que Ele nos tem dado. Ora, se eu tenho o Espírito Santo e tenho o amor de Deus, eu tenho que ser praticante da justiça, meu irmão. Eu não posso pensar em mim. Jesus não pensou nele, ele veio lá da glória eterna fazer justiça aqui, por mim, por você, vítimas do pecado. Está cheio de pessoas à nossa volta, vítimas da circunstância desse mundo, viciados, pessoas que estão caídas no alcoolismo, na prostituição, vítimas do pecado também, meu irmão. Você era uma vítima, Jesus te restaurou, te levantou, te fez rei, sacerdote, te deu autoridade no nome dele para expulsar demônio, pisar serpentes e escorpiões, aleluia, aleluia. E nós vamos deixar esse povo ficar sofrendo aí, sem fazer justiça. Então o tempo é agora, meu irmão, né? Eu peço, pastor, que continue orando por nós, né? Porque quando eu começo a falar, a unção começa a mover, eu vou até amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Então quero agradecer, pedindo aí que os irmãos estejam apoiando a obra missionária, né? Nós precisamos muito, nós vamos estar já em outubro, né? Eu também quero, se Deus me permite, agora, mês de julho, tá aí em Catanduva, visitando a igreja aí, pastor Ivan, dando testemunho pessoal, né? Vou descansar agora, nesse mês agora, não é descansar, mas vou ficar ao lado da minha esposa lá, que já é uma benção, minha esposa é uma benção, né? Quando chega lá, ela diz, vai, marido. Ela me empurra, ela diz, vai, porque senão tu morre aqui dentro. E eu estou aqui para a glória do Senhor Jesus. Então, pastor, que Deus abençoe o ministério, a Igreja Brasil para Cristo em Catanduva, a sua vida, a sua esposa, os irmãos que estão nos escutando nesse momento, que a graça do Senhor seja contigo, cada irmão nessa cidade que estendeu a mão para mim, cada irmão, cada irmã, o Senhor tem em conta. Eu não vou citar nome, né, porque eu seria injusto, mas eu tenho essa cidade, eu tenho amor por essa cidade, eu tenho netos nessa cidade, tenho minha filha que mora aí nessa cidade, né? Tenho 4 netos aí nessa cidade, estão aí morando aí, minha filha morando aí, nessa cidade que me acolheu tão bem, uma cidade que eu amo, os pastores dessa cidade. Então eu só tenho a abençoar essa cidade de Catanduva e não sai das minhas orações. Cada um de vocês que estão me ouvindo e que estão nessa live, que um dia, né, foi usado por Deus para fazer justiça na minha vida e estendeu a mão, né, até mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, né, estendeu a mão, quando eu estava caído, me ajudaram a levantar, né, quero dizer isso, que eu estava caído, irmãos nessa cidade me ajudaram a levantar, fizeram justiça, porque é isso, quando um cai, o outro vai lá, levanta, não acaba de matar não, né,
Não acaba de matar. Levanta. Quero te agradecer, pastor Ivan, porque você é um desses instrumentos também, e outros, que eu não vou citar nome para não ser injusto, né? Mas que Deus esteja abençoando essa igreja, todas as igrejas dessa cidade, os pastores dessa cidade, os irmãos dessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Fica tu com essa palavra de justiça na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão. Que bênção ouvir essa palavra que moveu meu coração. E eu creio que moveu no coração dos irmãos. Deus continua abençoando a vida do meu amigo, pastor Celso, irmão Moisés, toda a família. Queridos, como eu disse, que nós passamos por 2 anos de pandemia. E nesses 2 anos aconteceu coisas. Se tivesse alguém falado para nós em 2019 que iria acontecer, a gente ia dar risada. Mas tudo isso foi um prelúdio, porque Jesus está voltando. Jesus está à porta. E nessa pandemia, pastor, morreu rico, morreu pobre, milionário, o miserável. Todos, não tinha classe social, não tinha classe financeira grande, pequena, não. Ela veio e trouxe um impacto muito grande às nações. Amém. E é como se a permissão de Deus para falar para nós alguma coisa, porque se nós estamos aqui hoje, eu creio, pastor, porque Deus está nos dando uma outra oportunidade. Verdade. Uma outra oportunidade de sermos pessoas melhores. Amém. E fazer aquilo que nós deixamos lá para trás, voltar a fazer novamente. Verdade, pastor. Queridos, está nesta live hoje muitos irmãos, não somente de Catanduva, mas eu creio que estão os irmãos de Minas Gerais e outras cidades estão conosco aqui. E eu quero deixar aqui, irmãos, eu vou estar anotando o Pix do pastor Celso. Eu não sou de fazer isso. O pastor Celso não me pediu nada. Mas eu quero colocar o Pix. A gente não pediu, mas precisa. Mas precisa. Não pede, mas precisa. E a obra de Deus, ela é voluntária. Então, querido, o irmão que sentir no coração de semear uma semente na vida do homem de Deus, abençoar o projeto, a obra missionária, eu creio, irmão. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Mas aquele que semeia muito, com abundância, colherá. 2 Coríntios 9, versículo 6. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Com alegria. Então eu vou deixar aqui o Pix do pastor Celso. Vou até estar colocando já, se eu estiver errado. O pastor pode me corrigir aí. Amém, meu pastor? Amém. Meu celular está um pouco, como é que fala? Meio bloqueando aqui. Mas eu vou colocar aqui. E eu peço que os irmãos orem pela vida do pastor Celso, para que o Senhor continue usando ele nas nações. Pastor, no YouTube nós estamos aqui de novo. Pastor, eu coloquei aí agora, ó, dá uma olhadinha se está o número certo. É isso aí, 21-99-441-3440. Isso. Então, queridos, abençoa o homem de Deus, ministra sobre a vida dele, que eu creio, irmãos. E eu vou falar uma coisa aqui muito séria, irmãos. O pastor Celso vai concordar que eu vou falar. Não faça nada como moeda de troca. Não. Esse negócio de fazer, irmão, por moeda de troca, negativo. Deus ama Deus é que dá tão com alegria. bom, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono. E é Ele que abençoa. Então, quando eu abençoo e você abençoa, não é aquela questão, Senhor, eu vou dar e o Senhor vai me dar. Não. Deus já deu. Deus não vai dar. Ele já deu. E o que Ele deu, pastor? Ele nos deu a vida eterna. Glória a Deus. Está entendendo? Ele nos deu Jesus na cruz para morrer por nós e nos entregar pelos nossos pecados. Fez justiça. Então, tudo aquilo que nós temos aqui, nós somos administradores e nada é nosso. Nós não temos nada. É aquela palavra de Jó. Nu eu vim, nu eu vou voltar. Aleluia.
Nós não temos nada. É aquela oração de Davi, pastor, quando todo o povo estava ofertando lá em 2 Crônica 29, todo o povo ofertou e Davi foi que deu a maior oferta. E Davi disse assim: quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos ofertar voluntariamente, sendo que tudo vem das tuas mãos. Aleluia. E nós te devolvemos. Glória a Deus. Tudo é do Senhor. Então, queridos, Deus abençoe todos os irmãos que entrou nesta live. Deus abençoe mais uma vez meu amigo pastor Celso. Irmão Moisés, nós estamos aguardando o pastor Celso aqui em Catanduva para contar os testemunhos daquilo que Deus já está fazendo aí em Punta Arenas e até os confins da terra onde Deus vai enviá-lo. E que o Senhor Deus continua abençoando. Pastor, o senhor pode pedir para o irmão Moisés dirigir a Deus esta oração e o senhor traduz a oração? Tu puedes orar, llega más para acá, agradeciendo a Dios y ora despacio que voy a traducir. Y otra cosa es que igual quiero orar por la iglesia. Ellos se fijaron en ti. ¿Ellos te llamaron? Sí, sí. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor. Pai Celestial, te damos graça nesta tarde. Te pido, Señor, que esta oración que estamos elevando en este momento sea guiada por el Espíritu Santo. Te pedimos que a oração que estás jogando a ti neste momento seja guiada pelo Espírito Santo. Te damos gracias, Señor, porque en este momento se pudo unir esa iglesia con el llamado de Celso. Te damos graça porque nesse momento se pôde unir esse ministério com o chamado do teu servo Celso. Te pedimos que sigas manteniendo esa unidad porque ellos están también con nosotros en este llamado. Te pedimos que o Senhor siga mantendo essa unidade, porque eles também estão envolvidos conosco nesse chamado. Que es estar en misiones hasta lo último de la tierra. Que está fazendo a obra missionária até os confins da terra. El Señor no solo hizo que Celso viniese a esta tierra, sino que ha cumplido sus propósitos y a la vez los ha hecho partícipe. O Senhor não tem feito que o Celso tenha vindo a esse lugar, mas tem cumprido seu propósito e nós temos sido participantes disso. Te damos gracias, Señor, en este día y te pedimos, Señor, de que usted multiplique cualquier ofrenda para Celso. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos de que tú haces cosas que nosotros a veces no entendemos, que es muy difícil de comprender. Pai, muito obrigado, te damos graça, que o Senhor multiplique aqueles que estão ofertando. Muito obrigado, Pai, porque às vezes o Senhor faz coisas que é muito difícil de entender. Isso porque só o Senhor é Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe, pastor Moisés. Pastor Celso, Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco nesta live. Eu vou deixar a live, ela registrada por algum período, uns 2 dias essa live vai estar registrada, vai estar arquivada bonitinho no nosso Instagram. E compartilhe essa live, irmãos, com mais pessoas, para que o Senhor possa impactar o coração e que possa mover o espírito de evangelismo dentro de muitos que estão parados nesse momento. Deus abençoe, pastor. Gratidão. Amém. Quero agradecer, pastor, a ti mais uma vez. Eu estou vendo o nome dos irmãos aí que estão na live. Muitos aí eu conheço e me conhecem também. Muito obrigado. Que Deus esteja abençoando cada um. E tamo junto, pastor. Desde Catanduva até os confins da terra. Fica com Deus. Beijo para vocês. Ei. Agora não, já teve. Pastor. Fala.